Muito bem, estamos ao vivo, mais uma live do canal Queca e Quequim, né? Nosso episódio número 6, né, de 2026. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente agora está testando lives às terças-feiras e a gente também faz às quintas-feiras, né? Cada 15 dias aproximadamente. Normalmente era dia de quinta, agora a gente também passou para terça para a gente poder ver a receptividade do público, mas é um prazer ter você aqui hoje com a gente na live da Kek Kekim. Não sei se você já conhece esse canal, você está passando aqui por acaso. Se você já conhece o nosso livro Voltei, né? Se não conhece ainda, vai conhecer hoje, né? E na verdade são dois, né? O Voltei original, que é esse aqui, que conta uma história verdadeira sobre a mudança na minha vida, né? Que sou o tutor do Quecão, né? Que é o personagem que conta essa história, e voltou para mim como Queca. Então, são esses dois livros, se você já conhece. Aliás, a gente podia começar por aqui, né? Vocês podem começar a comentar quem já leu o livro, quem nunca leu, pode comentar também aí, e de onde você está nos parece, né? Como um resumo, assim, ótimo livro. A Vanessa dizendo eu já li e amei, né? Tem aqui o Eduardo, tem aqui várias pessoas. Fala se você já leu o livro ou não. A Mayra está falando, ainda não li. Ok, Mayra, então você pode conhecer a história aqui, que eu vou te contar um pouco do resumo, assim, né, do que fala esse livro. A Marli já li todo o livro, está falando de Alvorada. Comprei, mas ainda não tive emocional para ler. Perdeu minha Sane, está com 7 meses. A Luciana. Luciana, muita gente tem dúvida, né, se o livro é ou não um gatilho. Não é, tá? Eu acho, assim, 90%, 99%. Pode subir, Caquinho, vem para cá. Porque aqui está querendo subir na mesa hoje. 99% das pessoas que leem esse livro não é um gatilho. Esse livro, além de funcionar como um instrumento de cura do luto, que é quem está entrando aqui na live hoje cedo, ele também é um instrumento muito interessante, né, de fazer você observar os sinais. Se o seu pet tiver algo mais a aprender com você, né? Você ao observar os sinais, você vai fazer muito mais fácil essa conexão. Normalmente, Keka e Kequinho, nossos heróis aqui do canal, aparecem no fim da live. Kequinho resolveu hoje subir cedo aqui. Vai lá, Kequinho, deita aqui então. Deita aqui, ó, para ficar deitado. Eita, vamos ficar deitado. Kequinho vai aparecer, vai ser personagem da live hoje cedo, né? Muito bem, então, Jali me ajudou muito quando eu perdi a minha pet. Sam está dizendo isso, né? Perdi meu gato e algo incrível aconteceu. Olha que legal. A Renata está falando, me ajudou muito na cura do luto. A Renata fala que é maravilhoso. Eu devorei o livro em divertido. Eu li recentemente e amei, muito bom, me emocionei bastante. O comentário aqui da Suzana. A Mayra está falando de Belém do Pará. Muito bom, pessoal. Eu li, amei, Vanessa. Ótimo livro, Humor, FP3. Muito bem. Eu li tudo. É um livro que acalma o coração. Perdi meu shih tzu faz um mês e meio. A Arlete, um abraço para você, Arlete. Que aqui são shih tzus, né? Também. Então, quem lê o livro já sabe disso, né? E esse aqui é o Kim da casa, né? O principinho nosso, né? Depois a gente vai contar um pouco essa história do Kim, da Keka e do Kequim. Então vamos começar a nossa live, o nosso tema de hoje, né? A gente escolheu um tema de hoje, né? É um tema que a gente vai pesquisando os temas, né, gente? E dúvidas que as pessoas têm, muitas perguntas. Então o tema da live de hoje é seu pet não te escolheu por acaso, né? Seu pet não te escolheu por acaso. Aliás, esse negócio de acaso é uma coisa que eu não acredito, né? Para mim, acaso não existe, né? Aliás, existem algumas circunstâncias, mas na maioria das vezes o que a gente acha que é acaso não é acaso.
Então vamos começar logo para quem está aqui chegando a primeira vez, ou para quem não chegou, para quem não leu o livro ainda. Rapidamente contar como que essa história apareceu, né? Esse aí era o meu pet, um quecão, né? Eu moro em São Paulo, sou um cearense que mora em São Paulo, e durante 16 anos, Quecão viveu comigo. Quecão era esse shih tzu aí, adorava ficar no parapeito da janela, né, da varanda, olhando a rua, como eu falo, e a gente morava no 14º andar. Sim, antes que alguém me pergunte, o Quecão não conseguiria passar jamais por essa grade, ele era bem larguinho para essa grade. E Quecão era conhecido também por ser um cachorro notívago, né, adorava ir para barzinho, adorava ir para balada. Alguns restaurantes aqui em São Paulo, inclusive, recebem o pet dentro, né, do restaurante, como é o caso aqui desse restaurante francês aqui que tem nos Jardins aqui em São Paulo. Mas Quecão era muito conhecido por numa cadeira. Quecão não gostava de sentar no chão. Era um cachorro que tinha sua própria cadeira quando ia no bar. E era um parceiro, né? Um parceiro meu, foi um parceiro meu durante muitos anos, né? E com toda uma agenda semanal aí. Como acontece com todos os seres vivos, Quecão começa a ficar velhinho. E infelizmente a gente sabe que eles vivem menos que a gente, né? E Quecão começa a desenvolver um probleminha de coluna, que ele fazia muito. Um dia que ele estava atacado da coluna. E ele fazia. A gente tinha uma vet aqui em São Paulo que vinha fazer acupuntura, né? Eu acredito muito na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, né? E ela ia lá, né? Colocava as agulhinhas nos meridianos, olha só aí a posição. Você vai ver aí, se você olhar bem nessa foto, são os braços da vet e as agulhinhas ali todas na coluna, que é que eu adorava, né? Ser totalmente agulhado, né? Porque ele se liberava, né, da dor, né? Toda vida que alguém libera da dor, né, acaba ficando melhor, né? A qualidade de vida muito melhor. Então, o Quecão passou por todos esses probleminhas que idosinhos passam. Estou vendo aqui um comentário engraçado, né? Perdi meu gato e algo incrível aconteceu quando peguei o meu queque. A leitura colocou o nome do pet de Keck. Troquei o nome para Keck. Obrigado aí pela homenagem, Keck e Kequim. Então, Quecão fazia acupuntura e Quecão no final, né, eu fui uma doença muito rapidinha, né? A gente fazia check-ups constantes e tal. Quecão, um pouco no final, desenvolveu uma síndrome da má absorção alimentar, e foi isso que, depois de 3 meses, né, levou o Quecão, né, ao óbito, a fazer a passagem. E eu achei que faltava alguma coisa, né, que tinha que continuar aquela história. Até então não tinha lido sobre reencarnação canina, tinha lido sobre a história da boneca, né, a pet do Chico Xavier, tinha lido alguns livros, digamos assim, né, mas até então eu não tinha me tocado, apesar de ser uma pessoa que me considera uma pessoa espiritualizada, praticante, né, espiritual, e tive um EQM. Outro dia eu contei essa história aqui, essa experiência de quase morte. Isso acaba que abre um portal na vida da gente, né? E eu comecei, e durante esses meses que o Quecão fez a partida, foi em julho de 2017, nos 60 dias seguintes eu senti a presença dele, né? Eu senti ele voltando, se aproximando do sofá. Daqui a pouco eu vou mostrar fotos dessa época, né? Mas ele se aproximando do sofá e eu sentia a presença dele. Às vezes até podia, com muita concentrado aqui, passava a mão nele, sentia a presença dele, inclusive. Praticamente podia tocá-lo, né? E aí comecei a observar os sinais, e isso me conectou com um sonho que eu tive com ele, outras pessoas que tiveram sonhos ou que se conectaram também, e que culminou na volta do Quecão para mim, que é exatamente o que está narrado nesse livro, né? Então, quem conta essa história é o próprio Quecão. Eu não saberia contar essa história por minha própria conta. Ele volta para mim inclusive, eu não saberia como escrever esse livro. Um dia eu ouço a voz dele na minha cabeça dizendo: eu vou contar a história.
Então, o livro Voltei, né, seja o original, seja o quadrinho, né, ele ele é narrado, né, sob o ponto de vista do Quecão, né, que foi... Quecão é esse aqui, ó, esse desenho aqui a lápis, né, de um artista incrível lá de Santa Catarina, é justamente uma foto do Quecão. Foi daí lá desenhou isso aqui a lápis, e a gente pediu autorização para para a gente poder colocar na capa do livro. E aí o Quecão faz a passagem. Eu vou voltar para o tema principal da live, que é o seu pet não te escolheu por acaso. Essa história toda que eu estou contando, né, nem o Quecão me escolheu por acaso, nem a Queca, obviamente, que é uma volta, aí é que não escolheu mesmo por acaso. Né? Na verdade, eu não acredito em acasos. Aliás, acredito, mas não para coisas significativas, não para algo significativo. A gente acredita que as coisas são aleatórias, né? Porque, na verdade, a gente vive num mundo muito ruidoso, muito voltado para fora, né? Nós, humanos encarnados, né? Nós todos somos espíritos, né? E que muitas vezes vem numa longa jornada, que está vivendo essa vida aqui, né? Aqui encarnado aqui, e a gente é muito ligado nos sentidos, né? Naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue olhar, naquilo que a gente consegue ouvir, ou cheirar, ou provar, né? Mas a vida é muito mais que isso. Essa vida muito ruidosa e essa conexão que a gente tem só pelos sentidos faz com que a gente deixe de perceber sutilezas que existem na natureza, que existem entre as pessoas, e que levam ao que o Jung, né, um dos pais da psicologia, depois disse, que não existe acaso, que existe, quando é algo significativo, o que existe é uma palavra chamada sincronicidade. Né? Então, tudo aquilo que fizer sentido, que for forte, não é acaso, é sincronicidade. Né? Então, o seu pet que escolheu você, que você, no meu caso, Quecão, eu fui tomar um café no shopping e saí de lá com um cachorro, sincronicidade, né? Nada acontece por acaso. Se aquele pet vai mudar a sua vida, se o seu pet mudou a sua vida, mudou sua relação, não é acaso, é sincronicidade. Exatamente pela sincronicidade que ele vai voltar para você, né? Acredito que a gente combinou muito antes de vir, né? A gente assinou um contrato para vir para cá. Né? A família que a gente está não é acaso. Né? E se você for perceber, as famílias, e a espiritualidade ensina isso, as famílias voltam sempre juntas, porque tem coisas, débitos ainda a aprender juntos, né? E não é acaso. E a gente sempre vai voltar na mesma família, como o pet volta sempre na mesma família, volta sempre na mesma casa, né? Isso já tem várias leituras espiritualistas que falam disso. Então, Quecão, como que ele fala que não é acaso? Como é que ele explica isso? Quando ele diz que existe o Jardim dos Cachorros, né? E ele estaria no Jardim dos Cachorros, é uma metáfora, obviamente, né? E ele estaria no Jardim dos Cachorros e ele recebe um chamado lá no Jardim dos Cachorros, né? Do cachorro grande, né, que metaforicamente, né, também é um chamado divino, né, um chamado espiritual, e ele recebe as instruções do cachorro grande, dizendo: olha, você vai ter que ir atrás de um humano aí, desses que é meio perdidos por aí, né? Existem humanos que não se encontraram ainda, que não entenderam por que estão aqui, então você vai ajudar um desses humanos perdidos por aí, e Quecão então recebe a missão e vem cuidar de mim, né? E o livro é contado sob o ponto de vista dele, como ele passou semanas esperando, né? Porque o cachorro grande tinha dito para ele: você vai saber quem é o humano que você vai se conectar, né? Você vai perceber a hora, você vai sentir quem é. E o Quecão conta que se escondia, né? Ficava fingindo que estava dormindo para você pego pelo humano diferente, que quando eu entrei lá ele percebeu, né, que era eu mesmo.
e aí se conectou comigo. Então, não é por acaso, né? Na verdade, esse capítulo que abre o livro, que é o Jardim dos Cachorros, ele não ia existir no livro. Na verdade, como que esse livro foi escrito? Hoje aqui, na minha casa aqui em São Paulo, e eu, em vez de assistir TV, alguma coisa, sentava para escrever a história. E eu me concentrava ali e vinha a história na minha cabeça. O livro é todo verdadeiro, tudo que aconteceu aí é exatamente real. Claro que os nomes eles estão trocados para por uma questão de não expor ninguém, mas é tudo real. E até terminar o livro, e quando eu comecei a organizar, né, a ordem dele, não tinha o Jardim dos Cachorros. O Jardim dos Cachorros foi a última coisa que eu recebi, de onde ele vem, né? E para mostrar também que não é acaso, né? Que é sincronicidade. Quem falou essa palavra sincronicidade pela primeira vez foi o Jung, né? É um dos pais da psicologia moderna. Jung, ele foi discípulo de Freud, né? Trabalhava com Freud. Depois eles se afastaram um pouco, mas o Jung tem um trabalho muito bonito, porque além de tentar explicar a psique humana, né? O que está por trás das nossas decisões, o que está por trás dos nossos comportamentos. Ele tem um trabalho bonito que eu tenho, uso no meu trabalho de tipos psicológicos. Ele cunhou essa expressão sincronicidade. E aí, eu quero ler para vocês a definição, né, dele, que sincronicidade é a percepção da coincidência significante. É uma lei que funciona para mover um ser humano na direção de um crescimento maior da sua consciência. Então, quando acontece a sincronicidade, que é fatos que não estão, aparentemente não estão conectados entre si, mas que no fundo estão, é para aumentar a nossa consciência. Sabe aquela sensação que você conhece uma pessoa, né, mas na verdade você nunca esteve com ela, mas você, nossa, mas eu parece que a gente é irmão de muito tempo, né? Parece que e encontros que muitas vezes, né, você não entende por quê, né? Até são circunstâncias até ruins. Tudo isso é sincronicidade. Vai fazer puta, bateu um carro. Aí puta, teve uma discussão, mas no final trocaram o telefone porque tinha que o seguro de vida tinha que resolver o negócio do seguro do carro, tal. Você acaba sendo amigo daquela pessoa. E às vezes você vai ajudá-la numa circunstância, ou ela vai te ajudar numa circunstância impressionante, né? Lembro que eu fui fazer um curso uma vez com um curso de escrita, né? Eu escrevi 4 livros já, né? Tem alguns para escrever ainda na vida. E eu tinha, quando eu fui escrever o primeiro livro, eu não sabia nada de literatura. Aí, depois, eu fui fazer um curso e encontrei um escritor lá, um colega, que até a gente montou depois uma associação juntos. E foi assim, horror à primeira vista. Eu não me dei com ele, ele não se deu comigo, com a minha cara, nós não fomos com a cara um do outro. Mal a gente sabia que a gente ia ter uma conexão impressionante, que ele ia ter inclusive uma doença, que eu ia representá-lo espiritualmente numa cirurgia espiritual, que a gente ia ficar conectado, que ele ia mudar de vida totalmente, né? E nessa circunstância do que a gente se conheceu. Então, é uma coisa assim, nada acontece por acaso. O que tem que ser, gente, tem muita força, né? O que tem que ser não é acaso, é sincronicidade. Então, o Jung, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês, né? Ele falava outra frase que era super legal, assim, aquilo a que você resiste, persiste, e o que você aceita se transforma, né? Quando eu recebi que o Quecon ia voltar como Queca, eu comecei a pensar, mas gente, mas será que eu estou maluco? Né? Será que eu estou inventando essa história na minha cabeça? Mesmo quando eu fui lá, quando sabia o local que eu tinha que ir para resgatá-la, né? Eu não sabia, uma amiga minha que faleceu, inclusive, durante a pandemia, que me ajudou bastante, disse, olha, vai voltar fêmea, viu? E eu ficava, mas meu Deus, será que eu estou louco, né? E todas as circunstâncias que aconteceram, as sincronicidades, né, provaram que, na verdade, bastava eu observar com muita calma, percebesse aquilo que estava na frente dos meus olhos e que eu não
não entendia. Então, Jung fala que aquilo que você resiste, persiste, né? Se aquilo que você tem resistência, que você acha que não é, que você duvida, aquilo vai persistir, né? E aquilo que você aceita se transforma. E é o Jung que criou essa sincronicidade, né, esse conceito de sincronicidade, que é uma conexão única e especial que a gente tem uns com os outros, né, entre homens e mulheres, mulheres e homens, entre seres humanos, entre humanos e pets, né, e tudo que é especial não é acaso, é sincronicidade. E essa conexão única que a gente tem com os nossos pets, né, ela é uma conexão espiritual mesmo, né? Eu pedi para a inteligência artificial criar essa imagem aqui para nós, mas imagina e tenha certeza, não precisa nem imaginar que todos nós, humanos, a gente tem uma aura né, no nosso entorno, né? Inclusive o PET enxerga essa aura, como médiums também em trabalhos espirituais enxergam a nossa aura. E existe uma conexão espiritual entre nós e o PET. O PET também tem a própria aura dele, né? Essa capa de energia que tem alguns centímetros assim que contorna o nosso corpo e que é visível por algumas pessoas mais sensíveis e pelos PETs, né? PET, quando chega uma visita na sua casa que ele está latindo demais, não é que ele está latindo para a visita, ele está latindo para a aura da visita, né? Ou ele está latindo para a energia, né, que está em torno, né, daquela visita que chegou junto, né? Então o PET, o Quecão levava muito o Quecão para passear, né? Aí Quecão se dava bem com algumas pessoas, não se dava com outras, mas porque ele via, enxergava a aura das pessoas, né? Num parquinho, ele podia entender para onde que ele queria ir, para onde ele não queria, e ele ia para locais mais de melhor sensibilidade espiritual para ele. Isso aqui é a basinho, né? Que ele adorava ficar deitado na minha perna. Essa Então, o seu pet não escolheu você por acaso. Ele escolheu porque tinha que ser você, né? Porque tinha que ser ele com você. Porque tinha que ser você com ele, né? E óbvio, ele vai voltar para você se tiver alguma coisa a mais a aprender. Se essa conexão, se tiver possibilidade dessa conexão, continuar a ser uma coisa especial, né? Então, o pet ele está ligado à espiritualidade e à nossa emoção, né? Isso é tão forte que você, inclusive, pode ficar muito parecido com ele. Eu tenho, aliás, uma grande honra quando alguém olha para mim e diz: Você é muito parecido com o seu cachorro. Para mim é um orgulho enorme, né? Eu sempre nessas lives eu exibo algum desses videozinhos, né, de internet e tal, para ilustrar algum ponto para vocês. Eu queria exibir esse vídeo agora que eu recebi, é de um cantor italiano e quando ele toca piano, o pet dele sempre se conecta com ele de uma maneira incrível. Não sei se vocês já viram esse vídeo, eu vou exibir agora para vocês. I'll follow for me, darling, just gyrating and follow my lead. Well, I'll find a curve and beautiful and sweet. Oh, I'll never knew you were just someone waiting for me. 'Cause we were just keywords that fell in love. Now knowing what he was, I will forgive you. Oh, this time, darling, just keep me slow. Oh, tranquila. É, é,
né? Olha que conexão incrível, né? Eu falei de aura para vocês, eu lembrei que eu fiz uma coisa super legal, né? Eu fui um projeto que é Luz de Todos, né? E que tem uma câmera que foi criada nos anos 70, isso, ele roda o mundo inteiro, e que ela fotografa a aura, né? Fotografa a energia do momento que está em torno. Eu fui tentar localizar para vocês, não consegui, mas fica o compromisso, na próxima live eu vou trazer isso aqui para exibir para vocês. Então, essa conexão que a gente tem, que pets têm com humanos, né? É muito mais com conexão, não é uma conexão física. Todo mundo diz, o cachorro ele é ligado a quem lhe dá comida, a quem lhe dá a bebida, né, a quem cuida dele. Sim, claro que o pet é conectado com um tutor, né? E às vezes ele escolhe uma pessoa da casa, que é a pessoa que mais cuida dele, claro que ele tem essa conexão, mas a conexão profunda não é essa, né? Conexão profunda é conexão espiritual, emocional, né? E eu sei que vocês já viram muito vídeo de soldados chegando, né, da guerra, né? E eu gosto muito desses reencontros. Vou exibir um desses videozinhos aqui para vocês. Olha isso, gente. É muito mais que uma coisa física. Hey, buddy. Maybe I think too much. When I think of you, I long to feel your touch, to whisper in your ear. I wish that I always thought was only you with me, if only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. I should have made my move when you looked in my eyes. 'Cause by now I know that you feel the way that I do. Can't whisper these words as you lie here by my side. I love you. Please say you love me too. These three words that could change our lives forever. And I promise you that we will always be together. See, I must be Hey, buddy. maybe I think too much. When I think of you. Animais que se parecem com seus donos. Gente, o cachorrinho é igualzinho. Sem querer, toquei no outro vídeo aqui que eu vou exibir em seguida, mas a conexão, essa conexão é uma conexão muito forte, né? Muito mais com a conexão física, uma conexão emocional. As pessoas dizem, mas cachorro não pensa, cachorro não sente emoção. Sim, cachorro não pensa como a gente, mas tem o seu raciocínio, né? O seu raciocínio rudimentar. Aliás, eu estou lembrando aqui dessa caneca, eu vou anunciar uma coisa para vocês daqui a pouco, né? Vocês podem ganhar essa caneca que é exclusiva, né? Acho que a gente vai ter 9 dessas canecas, eu vou explicar depois como vai funcionar. Uma promoção que vai começar daqui a uma semana, né? Então, assim, isso pode... A conexão entre humanos e pets é tão grande, talvez você fique até bem parecido. Uma matéria que saiu aqui. Entendo o motivo pelo qual alguns cães se parecem com seus donos, né? Um estudo que foi feito, 15 estudos científicos, né? Mostrando que, na verdade, a proximidade que a gente desenvolve com nossos pets é tamanha, né? Que sim, né? As pessoas acabam ficando parecidas, né? Que esse estudo apontou foi que um levantamento recente analisou 15 estudos que investigaram a relação entre cães e tutores. Os resultados indicam que existe sim uma compatibilidade emocional entre eles e que isso pode afetar a qualidade do relacionamento, né? Tem vários estudos que falam como um cão, né, como um pet ajuda na vida da gente, né? Em alguns casos, a escolha do cão parece seguir padrões inconscientes.
Mulheres com cabelo comprido tendem a preferir cães com orelhas longas, enquanto aquelas com cabelo curto escolhem raças de orelhas curtas. Outro dado interessante é a relação entre o índice de massa corporal, né, dos tutores e o sobrepeso dos cães, né? O estilo de vida que é compartilhado, com hábitos alimentares parecidos, né? Uma pessoa gordinha sai menos, se movimenta menos, vai ter um cão mais gordinho. Uma pessoa mais magrinha, gosta de atividade física, vai ter um cão mais esbelto, né? E outras coisas que dá para identificar, né? O pet parece que a gente se identifique, né? Com quanto o pet parece com a gente. Aliás, sobre esse videozinho que eu exibi, que eu toquei sem Animais querer. que se parecem com seus donos. Gente, o cachorrinho é igualzinho a senhorinha. Mano, igualzinho. Que isso, gente? Não, muito parecido. Meu Deus, muito parecido. Até o riso deles é parecido. A carinha deles. Gente, o cachorro é a cara do dono. Olha. Eu tô chocada. O olhinho puxadinho também. Meu Deus. Não é possível. Até o porquinho da Índia. O cachorro imitando o dono. Não, muito parecido. O cabelo, gente, o cabelo! E esse estudo, né, super interessante, né? Isso foi publicado em várias publicações, mas teve uma outra coisa também super legal que aconteceu uns anos atrás, um fotógrafo, né, notando como os cães acabam ficando parecidos com seus donos, ou os tutores escolhem cães parecidos com eles, né, ou vice-versa. Fez um livro, postou um livro com várias fotografias de cães que se parecem com seus donos, né, com seus tutores. Vou mostrar para vocês essa matéria, saiu na Band, né, a respeito disso. Provavelmente já ouvi dizer aquele ditado que diz que os cachorros se parecem às vezes muito com seus donos. E esse ditado nunca foi tão verdadeiro. Por quê? Porque um fotógrafo resolveu fazer uma série de fotos mostrando exatamente a semelhança dos humanos com os bichinhos. Então você que tem um cachorro, vê se você é parecido com ele. O britânico Gerard Gethings, conhecido por seus retratos de animais com muita personalidade, resolveu registrar os melhores traços da aparência de pessoas com seus amados cães. Olha esse, por favor. O resultado foi tão bom que o fotógrafo resolveu juntar o editorial e colocar em um livro que vai ser lançado no fim de semana. Um livro que chama Do You Like Your Dog? Ou em português, Você se parece com o seu cachorro. Ele vai ter 25 fotografias bem divertidas, que são essas que a gente está vendo aí. O Gerard era um pintor, esse é muito igual, até conhecer a fotografia no final dos anos 90. Depois de ter trabalhado com as câmeras por 8 anos com o Terry O'Neill, o Gerard levou sua paixão que tem pelos bichos para seu estúdio fotográfico. Essa é a melhor, Mauro. Esse é igual, olha isso. E hoje em dia, ele é um dos melhores retratistas de animais do mundo. Olha isso, que bonitinho. Esse é o cachorrinho dele, né? Todo mundo se parece com cachorro. Criativo. Bom, gente, eu encaminhando aqui para o final dessa live, né? Como que essa história continua? Você começou a contar a história que o seu cachorro voltou para você. Como é que termina isso, né? Termina que depois eu tive um sonho, algumas pessoas também tiveram alguns perceberam alguns sinais, né? Que meu cachorro ia voltar para mim. Aquela tá? E aí um dia eu recebo, tem toda uma história, né? Eu fico deprimido, então, nesses 2 meses, né? Que a cão tenta se conectar comigo e ele volta como Queca, né? Tem toda uma sincronicidade aí, uma história, né? Uma maneira como isso acontece. Quem leu o livro já sabe, quem não leu vai saber quando ler, né? E ele volta como Queca, volta sim fêmea, como a minha irmã de alma lá de Recife tinha contado. Ela faz as mesmas coisas que o Quecão fazia. Essa aqui são fotos de um apartamento antigo. Olha aí, a foto de baixo já tem uma redinha, porque eles eram pequenos, né? Então o Quecão está ali em cima, olhando a rua, Queca também, com semanas assim em casa, fazendo a mesma coisa. Ambos adoram bolinhas, né? O Quecão subia numa cadeira que tinha lá na minha casa anterior, que a gente chamava cadeira do Quecão, que era uma chaise longue, que ninguém usava, só ele subia nessa cadeira.
Queca, a primeira vez quando fez a mesma coisa. Nada dessa foto é montagem, gente. A gente não montou a cena, tá? São cenas e a gente sempre publica essas fotos aqui, que são fotos pegas no momento mesmo, circunstanciais. Queca adorava subir na mala quando eu ia viajar, né? Queca também, essa foi a primeira vez que ela subiu na mala e eu chorei muito esse dia. Ali embaixo está o Quequinho, aquele que apareceu mais cedo aqui, que é o grande companheiro dela. E esse primeiro dia que eu mostro o Quecão na tela para Queca, ela mesma se vê na tela. E é isso, a gente, assim, sim, existe volta, né? Eu nunca tinha percebido isso, né? Até acontecer, né? E depois que o livro saiu, muitas pessoas me escreveram, eu estava pensando, estava ficando louca, né? Meu cachorro voltou para mim, eu tinha certeza disso. Olha aqui quem já está, quem já apareceu aqui. A Queca pediu para subir mais cedo. A Queca aprontou comigo um dia desses, né? Quem assistiu essa live, ela é muito linda, porque ela é totalmente chorada. E a Queca, eles sempre vão dormir depois da live, porque geralmente já tem comido, tal, vão descansar até a hora do chuchu, que é a hora importante para eles aqui, que eles comem chuchu toda noite. Nesse dia a Queca não dormiu e resolveu participar da live o tempo inteiro, olhando dentro do meu olho, né? Uma live chorada, porque eu chorei o tempo inteiro. Mas, assim, então, sim, existe volta, né? E foi desse jeito que nasceu essa história, nasceu a história do livro, né? Eu tinha vivido uma coisa tão, tão incrível, né? Que é a volta, que eu tinha que contar essa história para todo mundo. A Queca, uma foto aí que a Queca... Essa sim, é uma foto pousada, gente. A Queca estava ali, a gente colocou o livro lá dela. Ou uma foto da Queca e do Quequinho com Voltei. Hoje não é mais só um cachorro aqui em casa, são dois, a Queca e o Quequinho. Queca escreveu no livro que foi a decisão do século, né? Porque ter mais de um pet, ter dois pets é tudo de bom, porque um pet faz companhia para o outro. Imagina, né? Você ter um ser da sua própria raça, que lhe entende, que passa o dia com você, né? Que pode... Então, latem juntos, brincam juntos, né? Fazem todo um algazarra juntos. Então, essa é uma vida muito melhor, né? Com dois. Essa é a capa do livro original, Voltei, como eu falei, né? Um desenho a lápis, feito por um incrível artista lá em Santa Catarina, né? E esse selo esse livrinho tem esse selo redondinho aqui embaixo, olha, que é o livro Selo do Bem, né? Cada livro que é vendido, uma parte da renda vai para Cão Sem Dono, que é uma ONG que cuida de animais abandonados aqui, próximos a São Paulo. Esse eu Voltei, que é o livro quadrinhos, em quadrinhos. É legal também dizer que todo livro ele vai com um marcador e vai com um cartão lembrança, né? Que é uma maneira que a gente encontrou também de mandar um mimo junto com o livro, né, para os nossos leitores e que ajudam a Cão Sem Dono quando compra esse livro. E lembrando também que o frete está grátis, né? A gente continua com o frete grátis desde uma campanha que começou. Aproveita, né, que o frete está grátis e é super legal isso, porque é uma economia e é super interessante, né? Bom, gente, essa é a história que eu tinha para contar para vocês hoje, né? Vou aqui aproveitar que eu tenho 8 minutos ou menos, que geralmente as lives eu faço até 50 minutos, para responder algumas perguntas aqui, né? Então, ou alguns comentários. Sinto que isso aconteceu comigo, a Sônia fala. É possível um cachorro morrer e voltar no mesmo dia? Gente, não existe barreira para a espiritualidade, né? Agora, o seu novo cachorro tem que ter nascido depois, né, da morte do anterior. Muita gente pergunta, pode vir outra raça? Claro, gente, claro que pode. As barreiras que a gente imagina que existem na vida são barreiras que a gente criou na nossa cabeça. Para a espiritualidade não tem barreira nenhuma, não tem circunstância nenhuma errada, né? Tudo pode acontecer. Todos voltam. Como o cão vive o luto? O cão não vive o luto, a não ser que ele tenha... Aliás, eu vou refazer essa pergunta em duas partes. A não ser que ele tenha morrido, falecido, num acidente trágico, numa circunstância muito
difícil, sim, ele vai ficar um tempo se recuperando no plano espiritual. Como a gente também, quando a gente faz a passagem que sofre em um acidente ou alguma coisa, né? Não sofre, mas que sofreu um acidente, teve a circunstância do acidente, vai também passar por um período de renovação espiritual, digamos assim, cuidados espirituais, né? Todos nós passamos por isso nessas circunstâncias. Mas se o cão, ele faleceu, ele estava velhinho, faleceu numa circunstância normal, de doença, de idade mesmo, né? Então estava sofrendo, né? Alguém teve que fazer situação terrível, né? Que é a eutanásia ou cuidados paliativos, e ele faleceu. Ele não vai passar pelo processo do luto, ele volta imediatamente para sua casa. Que ele pode ficar até 4 meses, né, para voltar para você. Então, ele volta depois em outro pet. Aí, uma pessoa comenta que sonhou com o pet que partiu, ele estava com olhos que brilhavam, feito estrelas, sim, olha que lindo, a espiritualidade falando para você por meio do sonho. Eu cantava para o meu boy, ele ficava olhando tão no meu olho, saudades, meu Deus, um abraço para você. Vamos ver se alguém tem alguma outra dúvida. Sérgio, você é espírita ou se tornou depois da partida do Quecão? Eu tive uma experiência de quase morte aos 8 anos de idade. Então, meu coração parou por 9 minutos e eu vi do alto, meu espírito saiu do corpo, porque eu estava morto, né? E eu vi toda a cena da ressuscitação e de tudo mais, né? Os médicos tentando me... Foi numa cirurgia que eu fui fazer, eu tive um acidente anestésico com a ketamina. E desde então esse portal, né, se abriu para mim, mas até os 30 e poucos anos de idade eu fui evangélico, nada contra a igreja evangélica, mas toda a doutrina evangélica ali. E eu realmente só fui me conectar com a espiritualidade mesmo, e essa espiritualidade que eu tenho nos últimos 25 anos, né? Então, não sou kardecista, mas tenho estudado muito, né, sobre a doutrina e aprendi a desdobrar, né, que é ir para um outro lugar para fazer assistência, né, espiritualmente falando. Uso o reiki, dou passe nos meus pets e dou passe nas pessoas também quando é necessário, né? Então eu tenho essa prática espiritual, é uma coisa muito, muito, muito presente na minha vida. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês. A gente vai ter uma próxima live passando essa semana que vem, na outra semana, acho que talvez seja dia 20, não sei bem. É uma quinta-feira, a gente vai ter a segunda live do mês. Se você gostou, divulgue essa live para outras pessoas, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Vou mostrar, então, fico devendo mostrar a foto da minha aura, que eu bati, né, na câmera especial. Depois vou contar essa história para vocês, vou mostrar na próxima live, tá? E é isso. Então, espero que vocês fiquem bem, que vocês já viram o Quequinho no começo da live, agora está com a Queca, que agora resolveu dormir aqui perto de mim. E eu sempre exibo no final, né, um vídeo de uns depoimentos das pessoas que já leram um livro, qual foi o impacto na vida delas. E eu vou passar esse vídeo agora para vocês. Muito obrigado, um beijo no seu coração e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Eu perdi o Gabriel em 2023. Ele foi fazer uma ressonância, uma tomografia, e não resistiu ao contraste. Durante o luto, eu ganhei de um amigo o livro Voltei. E aí a leitura me fez aprender a interpretar os sinais. Meu marido sonhou com um número, e hoje nós sabemos que o número que meu marido sonhou é a data de nascimento do Giovanni. Agradeço muito ao autor do livro, que consegue partilhar para nós, num momento de dor, que nos conforta e nos ensina. Oi, meu nome é Marli, esse aqui é o Johnny. Desculpa estar emocionada, é porque ainda é muito receio dessa perda. E assim, o livro me proporcionou me preparar para a perda dele,
proporcionou ter coragem e acreditar que a gente pode se esbarrar por aí. E se a gente não se esbarrar, ele pode fazer uma outra pessoa feliz. E Johnny me ensinou muito isso, a ter coragem, a não desistir. E o livro, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele é um preparo, uma história de amor, né, que a gente precisa ter pelos nossos pets. Eu acho que todo mundo que ama o seu pet, que tem respeito por ele, deveria ler. E entender que eles vieram aqui com uma missão muito bonita. A minha experiência com os pets começou em setembro de 2013, quando nós adotamos uma Akita, já com 7 anos, e um tumor no abdômen. Nós cuidamos, tratamos e ela estava evoluindo bem. Até que em novembro de 2016, a nossa adultinha teve um tumor agressivo na pata. A gente chegou a fazer a amputação da pata, mas ela não resistiu ao pós-operatório. E foi muito doído. E quando eu tive acesso ao Voltei, ele até está aqui cheio de marcações, ele me explicou muita coisa que lá atrás eu não tinha conseguido entender. Que eles têm um tempo, eles vêm para cumprir uma missão, e a missão dela na nossa vida era essa. E o livro me surgiu num momento interessante. Eu vinha trabalhando já há algum tempo com um paciente e ele trouxe uma questão nova para a sessão. Uma questão com a sua cadelinha, a Mel, que ele amava muito e que ele estava se sentindo culpado por isso. Recomendo o livro para todos, porque ele realmente traz uma mensagem de amor inesquecível. E para mim foi útil para me fortalecer nas questões com o meu paciente. Eu já tinha tido pet através dos meus filhos, mas o livro sistematiza, organiza todo o desenvolvimento do repertório de amor. A cada capítulo, a cada página que eu lia, eu sentia aí uma alegria, uma leveza, uma paz que o livro transmitia, passava para mim. Tá? Eu comecei a viver o livro e eu senti que ela estava para voltar. Isso mesmo, a minha Frida estava e ela voltou. Dentro de 7 meses, em fevereiro de 2024, eu já estava com a minha Frida novamente em meus braços. Então assim, leiam o livro. Ele traz uma energia inexplicável. E todos nós que gostamos de pet, temos pet, ou a gente já passou pela experiência de ter perdido algum cachorrinho, ou então a gente fica imaginando como vai ser o dia em que isso acontecer. Então, para mim foi muito bom, foi um momento em que eu perdi a minha última pet, que foi em 2023, e eu li esse livro, e depois da leitura eu acabei adotando outra pet. Hoje em dia eu tenho 2 cachorrinhas, sou muito feliz com elas, e entendo que nesse período difícil que eu passei, o livro fez toda a diferença. Ok, você viu todo o vídeo, viu os depoimentos, leu tudo, e ao final você não concluiu a compra. Eu até imagino, né, que possa estar passando por sua cabeça uma frase muito comum, mas será que nesse momento que eu estou vivendo, um momento difícil, um momento de luto, será que eu consigo ler esse livro, né? Será que não vai aumentar a minha tristeza, o meu choro? Saiba que muitas, milhares e milhares de pessoas que já leram esse livro disseram exatamente o contrário. Que o livro foi um bálsamo, que o livro as ajudou a atravessar por esse momento. E você passa a compreender a verdadeira função do pet, a jornada que eles têm com a gente e o momento que a gente passa realmente o luto, o momento de separação, que é um momento muito difícil. Então, é possível ressignificar todos esses momentos. Eu sei o que você está passando, né? Eu já passei por isso e até passa pela nossa cabeça, nunca mais vou ter um pet na vida e tal. Mas eu tenho certeza que se você ler o livro Voltei, você vai ressignificar esse ponto da jornada que não é tão importante, porque você já passou por tanta coisa incrível, tanta coisa linda com o seu pet, que é justamente o que está no livro Voltei. Eu tenho certeza que esse ponto vai ser só um ponto de inflexão na sua vida. Então, se você tem dúvida, não tenha dúvidas. Adquira hoje mesmo o livro Voltei. Eu tenho certeza que ele será um bálsamo para você, que ele vai ressignificar muitas passagens que você ainda não compreendeu. E ele vai te trazer essa incrível possibilidade, que é do seu pet poder voltar para você. Uma coisa comum que acontece em muitas vidas. A gente tem que aprender a observar os sinais para receber essa incrível bênção de ter uma nova experiência com o pet que a gente tanto ama, que a gente tanto amou, que fez parte da nossa jornada. Então, se você tem uma dúvida, não tenha mais. Te garanto que vai ser uma ótima experiência. Clique agora mesmo no link e volte e adquira o exemplar do seu livro Voltei. Um cachorro, 2 vidas, uma missão.